Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal global macroeconômica. Hoje, dia 2 de abril, começando mais um mês aí deste ano de 2023, e vamos, como de hábito, avaliar todos os ativos, né, que estão aqui do nosso lado, para termos aí uma visão de como vai abrir essa semana em termos de mercado global, em termos de macroeconomia. Ok? Vamos lá? Demorou um pouquinho para sair minha imagem aqui, mas saiu. Agora estamos lá, então, juros americanos de 30 anos, são os juros longos do mercado americano. Percebemos aí, né, que ele recentemente teve uma alta e depois começou a cair. Já na semana passada ele tinha começado a cair, tinha reagido, de certa forma, ao Fed, né, ao Banco Central Americano, que aumentou a taxa de juros, e tendo aumentado a taxa de juros, os juros longos reagiram caindo, né? Isso é bem interessante. E continuou nessa toada ainda nessa semana, né? Exceto aí na sexta-feira, né? Quinta-feira ele deu uma ligeira elevada e sexta-feira ele começou também, né, reforçou, melhor dizendo, essa elevação. É interessante notar que, em termos do crocodilo, nosso indicador baseado em médias de volatilidade, ele começa a corrigir, mas ainda não podemos dizer que se configura uma tendência de baixa, né, uma correção, e o nosso indicador máximos, né, ou maximus, ele foi caindo e deu uma segurada. É um queda importante que teve na sexta-feira, né? E ele deu aqui uma segurada. Isso, por enquanto, não significa nada. Não significa que o ativo virou, né? Aqui a gente pode perceber uma linha imaginária aqui que segura ainda os preços. Ele não rompeu nenhum tipo de resistência. Ele pode simplesmente estar aqui a fazer uma correção, que é o bastante provável. Tá? Vale ressaltar que o dólar index, né, que mede o dólar em si em relação à cesta das principais moedas do mundo, caiu e tem caído, né, no mês de março quase que inteiro. Então o dólar tem desvalorizado, né, frente às moedas globais. Isso naturalmente leva a uma possível fuga de dólares dos Estados Unidos, ou seja, investidores começam a colocar dinheiro em países mais arriscados, que podem pagar um juros melhor, né? E isso tende a impactar os juros americanos também no curto prazo, né? E às vezes até no longo prazo, certo? O mercado americano é um mercado que tem aí uma possível inflação ainda não controlada, né? Até por isso que o Banco Central aumentou recentemente, na semana passada, semana retrasada, aliás, os juros, né? Porém, isso leva também a uma percepção de que o Banco Central Americano não vai ter condições de manter os juros elevados por muito tempo. Essa é a percepção de muitos agentes do mercado. Então isso pode levar realmente a uma queda dos juros longos, tá? E que é o que, pessoalmente, eu acho mais provável em termos estruturais. Em termos gráficos, deu uma virada. Isso daqui pode ser uma correção desta queda aqui, né, que já era uma correção desta queda, desta alta aqui, né, que por si só era uma correção desta baixa aqui. Então assim, o mercado que gira em bolsa, ele é cíclico, né? E neste momento, o que nós estamos vendo é que a semana fechou com um belo candle de alta, apesar de ter tido um belo candle de baixa na segunda-feira. Então, ela ainda não superou a abertura da semana que fechou. Pode subir mais. Porém, de tudo que eu estou vendo aqui,
Minha visão é de que até pode subir um pouco, mas é mais provável que ele dê uma lateralizada ou volte a cair. Essa, para mim, é a melhor leitura deste gráfico aqui. Ok? O índice S&P, o mais importante índice americano, deu uma esticada bonita aí nas últimas 2, 3 semanas. E está aí uma tendência de alta fortalecida chegando na segunda volatilidade. Quando um ativo chega na segunda volatilidade, ele costuma enfrentar uma correção. Costuma, não é mandatório, mas costuma enfrentar uma correção. Okay? Então, ficar esperto, porque pode ter uma correção que não está visível no gráfico. O crocodilo, o pântano, tudo indica alta, o Bollinger indica alta, o Maximus indica alta. Então tudo aqui indica continuidade deste movimento de alta. O único ponto de atenção é a segunda volatilidade, que pode indicar uma correção temporária. Se essa correção acontecer, provavelmente ela cai até a borda, a margem do pântano ou até a linha de respingo. Dificilmente cai mais do que isso com uma configuração dessa. Ok? Dow Jones, não, Nasdaq primeiro. Nasdaq, o índice de ativos de tecnologia, ele já está bem lá em cima, né? Ele vem numa subida muito boa. Semana retrasada ele deu uma lateralizada. Essa semana ele engatou de novo, né? Ele começou caindo, engatou, né? Encontrou suporte nos lábios do crocodilo e continuou. Aliás, continuou não, ele retomou uma alta. Bollinger já está ainda bonito, abrindo, né? Mas olha só, ele clareou aqui, mudou de tom. Quando ele muda de tom, significa que ele está acima de 95% dos preços passados. Entre 95% e 100% mais elevado do que a média dos preços passados. Isso é um primeiro indicador de que uma correção se avizinha. É difícil o preço continuar muito tempo nessa condição, né? Estatística e probabilidade. Ele tende a corrigir. Além disso, ele não está muito longe da terceira volatilidade, que um preço não passa daqui, a não ser que aconteça algo extraordinário. É muito difícil passar. Ou passa temporariamente, com um tempo muito curto, ou quando acontece algo extraordinário. Até agora não aconteceu nada extraordinário em termos de bolsa. O Maximus, ele teve uma correção nessa lateralização aqui e retomou a primeira barra de alta aqui foi a da sexta-feira. Até então ele estava virando ainda. Certo? Então o Maximus não é um indicador que esteja mostrando sustentação num movimento de alta mais prolongado. Ele começou a encarar um movimento de alta, mas ainda não dá para dizer que esse movimento é sustentável. Ele nem superou o mais recente topo em 61,8 de Fibonacci, né, do indicador normalizado. Então o que acontece? Minha opinião, pode sim esticar mais um pouco, tem espaço para esticar mais um pouco, tá? Mas não é muito. E ele deve começar uma correção ainda nesta semana que vai abrir. Tá? É difícil ele continuar a semana toda sem fazer uma correção. Pode acontecer? Pode. Mas eu diria que muito em breve ele vai fazer algum movimento de correção. Seja uma correção para o lado, né, uma lateralização, seja uma correção real com os preços caindo um pouco. Tá? Porém, a configuração aqui é muito boa para continuar alta. Então ele deve, ou melhor, ele pode ainda continuar subindo mais um pouco. Ok? Agora sim o Dow Jones. Dow Jones, ele teve uma lateralização recente de baixa, né, na baixa aqui, ele caiu e lateralizou. Aí ele começou, né, nas últimas 2 a 3 semanas, corrigir, né, para alta. Ainda não superou os picos mais recentes, mas está quase superando este pico aqui recente de mais ou menos aí o começo de março, né?
segunda semana de março, né? Final da primeira para a segunda semana de março. Ele está quase superando esse pico aqui. Ele ainda não atingiu a segunda volatilidade. O Bollinger abriu, né? Ele estava fechando até quinta-feira. Na sexta-feira ele abriu. Aliás, foi um belo candle na sexta-feira. E tá, o Maximus acabou de passar para o lado positivo e está começando a subir. Então, Dow Jones, sim, ele mostra uma possível continuidade de alta saudável. Tá? O crocodilo ainda não virou. Sim, é possível que ele continue. Eu acho que ele dá uma segurada na segunda volatilidade, tá? Por experiência. Ele costuma segurar na segunda volatilidade. Então ele pode lateralizar um pouco, corrigir um pouco e continuar adiante. Ok? Agora, o índice Russell das empresas menores, né, da bolsa, ele ainda começa a sair de uma lateralidade. Ainda não podemos dizer que ele saiu da lateralidade. Ele superou esse pequeno pico aqui, mas não é suficiente. Não passou ainda da mandíbula do crocodilo. Pode encontrar resistência aqui. Ele tem as 3 médias longas pela frente. Pode encontrar resistência também. Aqui o Maximus está começando a virar e está com cara de que vai virar para o positivo. Tá certo? Então, diria que ele tem um espacinho para continuar subindo, mas deve passar por uma correção logo também. Tá? Acho que antes de sair do barranco aqui do pântano. Tá? Agora, os juros europeus, que na verdade são juros alemães, né, mas que norteiam bastante os juros europeus, ele sofreu aí uma elevação razoável, que era uma correção desse movimento de baixo, lateralizou, né, bastante volatilidade na semana retrasada, e essa semana passada ele caiu com bastante volatilidade na quinta-feira, na sexta ele subiu. Então, quer dizer, só teve um movimento real de alta aqui, né, nas últimas 2 semanas. Talvez um pouquinho no começo da semana retrasada, não. Maximus caindo, desacelerando, mas na sexta, mas caindo, em função desse candle aqui. As médias longas estão acima, o crocodilo está começando a encarar uma virada para baixo. Tá? Então, nossa opinião é de que ele deve passar por uma correção durante essa semana. Tá? Uma correção para baixo. Tá? Ou uma continuidade desta correção aqui, deste movimento de alta. Ou a retomada deste movimento de baixa, como prefiram falar, depende só do horizonte que a gente olha. Ok? Agora, o Eurostoxx, as ações europeias, elas subiram num movimento bastante vigoroso, né? Rompeu aqui, né, na virada de semana facilmente a segunda volatilidade, entrou para dentro de Bollinger, mas continua acompanhando, né? Chegando perto da terceira volatilidade, da onde é difícil, muito difícil passar, e o Maximus começou a horizontalizar, não vai demorar, olha só, ele está quase passando para baixo da linha de sinal. O índice de agitação do mercado indica já uma saturação do movimento, ou seja, o movimento esticou bastante, bonito movimento, e ele agora precisa passar por uma correção para continuar subindo. Então, o mais provável que aconteça essa semana é que ele comece a lateralizar, caia efetivamente, para depois começar a subir novamente. Okay? Então, podemos esperar aí um movimento de baixa nesta semana para o Eurostoxx. Agora vem o DAX, índice alemão, um dos mais importantes índices da Europa. Ele enfrentou aqui um movimento de alta bem forte durante a semana, que fechou. Bollinger abrindo, né, ele passou de um estreitamento bem forte, começou a abrir, mas não foi uma abertura que mostra realmente um movimento sustentável no longo prazo. Tá? A segunda volatilidade ainda está um pouquinho longe, mas pode ser atingido durante a semana. E o Maximus subindo, mas pintou aí na sexta-feira
um indicativo de exaustão do movimento, né, no índice de agitação do mercado. Nossa visão é de que ele, depois de um movimento desse, considerando que ele ficou lateralizado por tanto tempo, ele vai precisar passar por uma correção de fato. Tá? Então deve pintar uma lateralidade, ou talvez até uma correção efetiva ao longo dessa semana. Agora o Nikkei subindo, tá? Sem parada. O Maximus está fraquinho, mas indica ainda possibilidade de subida. Agitação ok, suficiente para continuar a subida. Tudo indica que o Nikkei vai continuar esse movimento aí. Pode ter pequenas correções, mas nada que fuja muito. Vai no seu passinho aí de tranquilo, né? De tranquilidade, subindo. Tá? Isso que é o que parece, pelo menos. Ouro. O ouro teve aí uma subida forte, recente, semana retrasada lateral, né? Apesar da volatilidade. E essa semana ele engrenou numa tendência de baixa, né? Corretiva, porém ele ficou lateral. Tendência de baixa, dado pelo vermelho dos candles aqui, e andando lateral, mostra que ele estava corrigindo, que ele chegou a virar tendência, porém não virou movimento. Isso é um bom indicativo de que ele deve logo retomar o movimento de alta. Tá? Maximus caindo, índice de agitação no mercado relativamente elevado, desacelerando a queda, né, quase horizontalizando aqui, ou seja, nos parece que essa semana o dólar vai virar para alta. Não no começo, talvez lá para quarta ou quinta-feira, mas ele deve virar para alta. Ok? Próximo é euro-dólar, né, o euro também teve uma esticada aí algumas semanas, uma lateralizada na semana anterior, na verdade um Vzinho aqui, e essa semana um pouquinho de alta, mas não muito expressiva, né? Quinta-feira ele subiu bastante, sexta-feira ele desceu bastante, voltou para o estado inicial de quinta, que é o estado de quarta, né, que foi o estado de fechamento de terça. Né, ou seja, ele só subiu realmente na terça-feira, né, um pouco na segunda-feira e na terça-feira. O Maximus lateralizado, com um pouco de desaceleração, tem agitação para poder eventualmente continuar a subir, né? Mas está movimento relativamente fraco. Tá? Não esperemos muita coisa. Note-se que ele está se aproximando desse pico aqui, né? Desse máximo aqui, e ele pode encontrar essa resistência e não conseguir andar, né? Voltar. Pode. Vamos levar em conta também que o dólar tem se desvalorizado em relação à cesta de moedas estrangeiras, do qual o euro tem um peso significativo. Está próximo aí de 9%, sendo que o histórico, o valor histórico do euro acima do dólar é de 20%. Ele está 9% acima. Então ainda ele está enfraquecido em relação ao dólar, mas o dólar tem se enfraquecido ao longo do mês de março. Então, vamos ficar atento porque o euro pode sim continuar subindo, mas nada no gráfico indica que isso realmente encaixou e vai seguir em frente. Tá? O que estava dizendo aqui é mais para uma lateralidade. Tá? É o que a gente deve esperar essa semana, salvo alguma alteração mais contundente. Depois a gente tem aqui a Libra frente ao dólar. A Libra tem realmente subido razoavelmente, está em 23, quase 24, na verdade caiu um pouquinho, 23% acima. O valor da Libra histórico é em torno de 40% acima do dólar, né? Então ele está na metade do caminho em relação ao 1 para 1. Né? O Maximus em alta, porém não muito com muita força, né? Ele está batendo de novo no próximo do 618, onde ele já bateu recentemente. Não parece que vai trazer muita força para o mercado, não. E o índice de agitação caindo pode indicar em breve uma exaustão do movimento. Foi até que uma subida razoável, né? Saiu lá do nível de 18%,
para chegar a 23, quase 24% acima do dólar. Vamos continuar olhando. Nos parece que deve dar uma lateralizada essa semana. Tá? Agora a gente tem aqui o Yen, né? Lembrando que aqui inverte. Então, se é alta é valorização do Yen, se é baixo é valorização do dólar. Tá? Então, aqui a gente vê que está subindo, ou seja, o Yen está sendo necessário mais Yens para comprar um dólar, então está valorizando o dólar. Aliás, eu falei o contrário de novo, né? Eu sempre falo o contrário, me desculpe. Né? Ou seja, se sobe é a valorização do dólar, se cai é a valorização do Yen. Acaba confundindo. A gente vem dos outros que são ao contrário, quando chega aqui tem que parar para pensar. Bom, o Yen então desvalorizando, né, dólar valorizando em frente ao Yen, porque você precisa de mais Yens para comprar o dólar. Esse é o raciocínio. Tá? E a escala aqui está em Yens por dólar. Tá? Então, o crocodilo ainda indica queda, tá? Apesar de ter uma correçãozinha, o Maximus indica uma boa possibilidade de subida, tá bem vigoroso aqui, ou seja, esse movimento parece que deve continuar, tá? Exceto que ele vai ter que romper a mandíbula do crocodilo e passar pelo barranco do pântano, o que é difícil. Então por aqui ele deve lateralizar ou corrigir para tomar impulso para poder seguir em frente. Okay? Mas parece que esse movimento vai ser mais vigoroso, ainda vai mais adiante. Lembrando que é um movimento de correção desta queda aqui. Ou seja, a qualquer momento ele pode encontrar resistência e voltar a cair. Ok? Agora é o Yuan chinês. Né? Ele tem se mantido, como na semana anterior, bastante lateralizado. Bastante lateralizado. Nada mostra aqui que ele pode ter um movimento mais contundente. Então, vamos seguindo. Está uma moeda aí que está par e passo de força com o dólar. Aqui a soja em grãos deu uma recuperada bem razoável, bem forte. Essa queda aqui que teve nas semanas anteriores, ela recuperou muito bem. Né? Já tinha virado na sexta-feira da semana anterior e continuou nessa toada de alta. Virou inclusive a tendência, né? O magenta aqui é uma tendência de baixa enfraquecida. Agora virou para o verde, é uma tendência de alta de fato. O Maximus ainda não está no campo positivo, então demanda atenção, mas ele está indo muito bem. Notem que acabou de surgir um índice de agitação que indica exaustão. Então, pode ser, e é muito provável, né, pela esticada que deu aqui, cruzou todas as linhas do crocodilo, chegou no barranco, está mais ou menos em cima da mandíbula. É natural que exista uma correção lateral ou para baixo antes dele realmente continuar seguindo o seu caminho. Tá? Então devemos aguardar aí uma possível correção no começo dessa semana para depois uma retomada de alta. Agora o milho aqui no Brasil está em desastre, vocês vão ver amanhã, mas o americano está indo até que bem devagar e sempre. Né? Cruzou as linhas médias longas, está acima do crocodilo, está trabalhando até um pouco acima da linha da banda de Bollinger, bastante volátil na sexta-feira, né? Chegou a tocar a segunda volatilidade, ficou ali no agito. O Maximus, que estava caindo, voltou a subir, né? Fechou a primeira barra colorida de alta. Nos parece, pelo que a gente vê aqui, que pode ter uma lateralidade, mas ele vai continuar esse movimento vagaroso de alta. É o que nos parece. Não há qualquer indício contrário. Agora o boi gordo, né, como a gente chama aqui, o boi vivo, como é chamado lá nos Estados Unidos, está em cima da segunda volatilidade, em cima de Bollinger. Foi um movimento bem vigoroso essa semana. Virou, vigoroso ao ponto de virar o crocodilo, não totalmente ainda, mas virou bem. O Maximus deu uma subida forte. Na sexta-feira ele entrou aqui em desaceleração, mas nada que afetasse a subida. Mas é esperado que ele faça uma correção. Né? Ele está na segunda volatilidade, está em cima de Bollinger abrindo ainda, mas é natural que ele faça uma correção. Pode ser para o lado,
né? Depois de um movimento assim, às vezes acontece uma correção para o lado. Pode ser uma correção para baixo, que talvez toque aqui os respingos. Dificilmente acho que vai para baixo, a não ser que haja alguma mudança no contexto. Ok? E, finalmente, o petróleo bruto, WTI, que continuou o movimento de alta da semana anterior, né? Já está batendo aí 75 e qualquer coisa o barril. O Maximus continua no seu movimento de alta, desacelerando, mas continua. Ele está praticamente rompendo o barranco, né? Ele segurou aqui na mandíbula, que também era em cima do barranco, era um ponto difícil de passar. Levou 3 dias para conseguir passar. Passou, na sexta-feira ele esticou, ele está rompendo. O Bollinger ainda está fechando. E a segunda volatilidade, assim como a média de 144, estão ali por volta de 78, ele está em torno de 75 e 70. Então existe uma possibilidade que por aqui ele faça uma correção. Tá? Ou até um pouco antes, porque foi uma bela esticada. Mas eu acredito que vai ser mais próximo da segunda volatilidade e da média de 144, que vai coincidir também com o Bollinger. Tá? Esse Bollinger, provavelmente em breve, ele vai virar para abertura. Então, a perspectiva aqui de mais longo prazo é de um petróleo subindo. E para essa semana, ele deve continuar subindo, mas deve encaixar uma correção mais lá para quarta ou quinta-feira. É o que parece, pelo menos. Ok? Comentando ainda, eu havia falado na semana passada que participaria do campeonato de trading do petróleo WTI na Bolsa de Chicago, a CME. Na verdade, ele é negociado na NYMEX, que é a Bolsa de Mercadorias de Nova York, mas que pertence ao grupo CME, que detém 3 das 4 bolsas de Chicago. Foi uma experiência bem interessante, tá? O ativo, né, petróleo bruto, negocia por 23 horas por dia, né, só para durante 1 hora, entre as 4 e as 5 de Chicago. Eu não vou ficar operando esse tempo todo, né? Eu operei como operaria normalmente, por algumas horas por dia. Eu operei um pouco mais do que o normal, mas calmamente, não deixei de seguir minha rotina, fazer exercício, almoçar num horário legal, dar uma pausa para leitura e tal. Então, eu não mudei minha rotina por causa disso. Porque eu queria adquirir experiência, tá? E foi bem bacana porque eu consegui me manter nos 5% de melhores resultados, né, ao longo da semana. Fiz, se eu não estou enganado, 26 negociações ao longo da semana, né, ao longo dos 5 dias de negociação. Começa domingo à noite, acabou na sexta-feira, meio-dia de Chicago. Todas elas com lucro, né, então foi um aproveitamento de 100%, né, algumas com lucro um pouco menor, outras com um lucro muito bom. Então foi assim uma semana bem bacana, né? Eu nunca tinha operado uma semana inteira só no petróleo. Isso eu fiz, eu operei ainda um pouquinho no Brasil em paralelo, né? Eu opero normalmente os dois, né? Mercado brasileiro e mercado americano, mais o americano. O mercado brasileiro estava ruimzinho, né? Como de hábito. Não entro muito em muitas operações aqui no Brasil. Mas foquei no mercado americano, mais no petróleo, e quando eu tinha uma operação aberta eu não me distraía com outras coisas. Não tentava abrir 2 posições ao mesmo tempo, né, no petróleo e mais outro ativo, seja ele brasileiro ou americano. Então, isso me limitou um pouco, né, no meu resultado durante a semana, mas foi bacana, eu gostei bastante da experiência. E vou ter algumas novidades quando for dar realmente o curso de mercado americano. Terá novidades aí para os alunos e alunas. Tá? Mas isso eu vou deixar para quando chegar a hora certinho. Ok? Então, vamos passar aqui para passamos por todos esses ativos, né? Eu espero que tenham apreciado. Está mostrando aí
O mercado mundial ainda bem preso, né? Bem preso, difícil. Tá? Então não faça estripulias. Amanhã eu vou comentar sobre o mercado brasileiro, mas faço apenas uma insistência. O dólar está caindo, caiu essa semana, e é uma excelente oportunidade para você colocar dinheiro em dólar. Eu tenho falado isso desde o ano passado. O momento é de colocar uma boa quantia em dólar. Não vai me comprar dólar e guardar embaixo do colchão. Abre uma conta nos Estados Unidos, transfere dinheiro para lá. Hoje é muito fácil. É a mesma coisa que você fazer Pix. Na verdade, você faz Pix, né? Só que ela cai de uma conta brasileira e você daí faz o câmbio pelo aplicativo. Né? Se você utilizar a Avenue, por exemplo, que é uma das melhores que eu acho, né? Eu uso a Avenue, uso a XP. Né? A XP ainda está engateando nesse ponto. Pelo menos a XP que funciona integrada no aplicativo brasileiro. Eu já tive conta americana, estou fechando ela, na verdade ainda tenho, mas estou fechando na Chase Bank. E há outras, a Dormond parece ser muito boa, né? Eu já usei por pouco tempo, mas hoje eu prefiro a Avenue, não ganho nada para falar isso. Tá? Simplesmente a minha preferência, não tenho convênio com nenhuma corretora ou banco, ou nenhum banco. Mas é de fato a minha preferência pessoal e aconselho porque é muito fácil o apoio que ela dá para você fazer depois da declaração de imposto de renda é fantástico, né? Vem todos os relatórios mastigados, tá? Realmente tá todo mundo muito atrás da Eve, tá? Então eu sugiro que vocês tentem, tá? Instala o aplicativo, abre a conta, põe lá $100 que seja, né? R$200 que seja, né? Para você sentir. O câmbio está caindo, tá? Vale menos a cada dia? Vale. Mas isso é temporário. Não vou fazer uma dissertação enorme aqui, mas isso é temporário, acreditem. O Brasil, economicamente, não vai bem. E ele irá daqui para pior, com tudo isso que a gente está vendo aí. Amanhã eu comento mais, mas eu recomendo. Pensa com cuidado, frieza, cautela, mas abra uma conta no estrangeiro e comece a reservar dólar lá fora. É um conselho que eu dou a todos vocês que assistem aqui. Ok? Muito bem. Vamos então para a finalização dessa apresentação. Espero que tenham gostado. Por favor, ajudem a divulgar. Coloquem aí, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos e nos ajudem a divulgar, muito importante, para que a gente possa expandir o nosso público. Tá bom? Conto com vocês. Obrigado e até mais.